Irmãos, abramos nossas Bíblias novamente no capítulo 2 do profeta Ageu. Ageu, capítulo 2. E vamos ler desde o verso 1. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo edificado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como coisa de nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar. Querido Pai Celestial, com gratidão, gozo, expectativa em nossos corações, nos reunimos nessa noite. Todo desejo do nosso coração está focado e centrado em ver algo mais das riquezas, belezas e propósitos de Teu Filho. Por isso, abra-nos os olhos e o entendimento para compreendermos Tuas Escrituras. Habilita-nos em nossas fragilidades. Supera aquilo que somos. E prevalece com Teu nome e Tua palavra no meio de nós. Assim nos confiamos às Tuas mãos. E esperamos em Ti. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Queridos irmãos, temos visto que esse livro de Ageu se compõe de 5 mensagens. Já fizemos a divisão da estrutura desse livro. Ageu foi um dos profetas pós-exílicos, juntamente com Zacarias e Malaquias, e toda a sua profecia abrange um período de apenas 15 semanas. Todos os dois são mencionados no livro de Esdras, no capítulo 5 e no capítulo 6, porque foram usados pelo Senhor exatamente naquele momento em que eles haviam retornado do cativeiro babilônico e deveriam, com uma carga particular de ordem dada por Deus, restaurarem e edificarem a casa do Senhor. Eles não eram livres. Eles foram libertados por intervenção do Senhor, do cativeiro persa, quando Ciro libera aquele decreto real, narrado nos últimos versos do livro de 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, e nos primeiros versículos do livro de Esdras. Os dois textos se repetem. Então, quando Ciro dá esse decreto real, esse povo não se torna essencialmente livre. Eles foram libertados para um determinado fim. Todas as vezes que nós estudamos esse assunto da liberdade ou da libertação na palavra de Deus, nós vemos que há 2 polos aí que são de imenso significado, que sejam compreendidos juntos. A nossa libertação não foi apenas de diversos assuntos.
Libertos do mundo, do pecado, do diabo, de Satanás, do ego, da morte, da ira vindoura, tantos aspectos de nossa libertação, D. Mas o foco de nossa libertação não está no D. E nós sempre tendemos a colocar aí o nosso foco. O foco de nossa liberdade para a qual Cristo nos libertou, Paulo usa essa expressão em Gálatas 5, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então, a ênfase de nossa liberdade está na preposição seguinte, no para. Nós fomos libertos de para Deus. Há pelo menos 5 cativeiros explícitos nos quais Israel caiu por não compreender o significado de ser liberto para. Eles foram cativos no Egito, eles foram cativos no deserto, eles foram cativos nas nações de Canaã, eles foram cativos na Babilônia e eles foram cativos na dispersão. Pelo menos esses 5 cativeiros. Por falta de compreender uma única lição. Que eles não foram libertados apenas mas foram libertados para Deus. Então, queridos irmãos, quando eles saem do 4º cativeiro babilônico, dos 5 que citamos, o Senhor levanta os profetas Ageu, Zacarias e posteriormente Malaquias, que não foi contemporâneo desses 2 primeiros, exatamente para enfatizar que o propósito da liberdade para o qual foram chamados era edificar a casa. Por isso esses livros se tornam tão extraordinários para os nossos dias. Deixe-me citar um exemplo. Houve um grupo simples de irmãos. Claro que havia entre eles eruditos, havia irmãos que realmente tinham um coração imenso para o Senhor, mas eram irmãos simples. Um pequeno grupo de irmãos aqui e ali. Na primeira metade do século XIX. E esses irmãos esgotados, vivendo na esterilidade e na formalidade do cristianismo professo da época, deixaram esses ambientes religiosos para se reunirem exclusivamente em torno do nome do Senhor Jesus. Nada mais. Fora de qualquer sistema religioso, alguns deles haviam experimentado a esterilidade e o formalismo desses sistemas. Então eles deixaram esses movimentos, entre eles, tantos estavam ali, entre eles John Nelson Darby, que num determinado dia subiu ao lugar onde ele pregava, na igreja anglicana, tirou aquela vestimenta própria que eles usavam naquele lugar que era considerado sagrado, aquele púlpito, tirou sua vestimenta de cima, a colocou de lado e disse: a partir de hoje, eu sou um simples irmão. Para esses, na história da igreja, esses irmãos foram conhecidos como os irmãos, ou os irmãos unidos. E para esse grupo de irmãos, esses livros, Ageu, Zacarias, Esdras, Neemias e também Malaquias, acessoriamente, esses 5 livros, se tornaram tão especiais. Porque eles puderam encontrar nesses livros quais eram os princípios de Deus para a restauração espiritual de seu povo e para a edificação da sua casa. Então nós já enfatizamos isso nos 2 tempos que tivemos juntos, mesmo que de passagem, e estamos enfatizando uma vez mais nessa noite. Como eu disse ontem, nós gastaríamos muito tempo estudando esses 5 livros, porque eles são cheios dos princípios espirituais, da recuperação ou restauração, do testemunho do Senhor e do assunto da edificação da casa de Deus. São livros riquíssimos. Para aqueles que têm devotado seus corações ao estudo da palavra, e nesse caso específico, leem em inglês, há uma obra que é considerada a melhor obra sobre esse tema. E é uma obra de Ironside, que se chama Ezra e Neemiah. Esse irmão compreendeu de uma maneira tão única quais são os princípios da restauração do testemunho do Senhor e da edificação da casa de Deus.
Um trabalho extenso, profundo e riquíssimo. Então, nós estamos aí com Ageu. Ageu foi um dos profetas usado pelo Senhor nesse período, com uma profecia de 5 palavras que estão descritas dentro de um pequeno livro que ocupa 2 páginas de nossa Bíblia e que, quando colocados juntos, como vimos, apresentam 2 palavras ou 2 mensagens de repreensão, porque se há algo que nós carecemos nos nossos dias, em que também estamos necessitados de uma restauração séria, consistente, sólida do Senhor na sua casa, então precisamos ser repreendidos. Há necessidade que sejamos corrigidos, que sejamos alinhados, que sejamos sondados. Há coisas em nossos corações que não conferem com a casa de Deus. Não conferem com os princípios de Deus para a restauração da sua casa. Amados irmãos, há tanta energia da carne aplicada na obra de Deus, mais do que nós podemos imaginar. E o resultado disso, como Paulo escreveu aos Coríntios, é madeira, a expressão disso é madeira, é feno, é palha, muito movimento, muita agitação, muitas pessoas, muitas estratégias, muito plano, mas ao final das contas o fogo o provará. Estamos vivendo dias em que precisamos ouvir as palavras de repreensão do Senhor. Mais do que nunca, aquela expressão de Hebreus 12 se tem tornado significativa para nós. O Senhor corrige a todos quantos ama. E como tendemos a aplicar isso apenas no sentido pessoal? Eu, Deus, eu ouvindo Deus e Deus me corrigindo. Até nisso nós somos egocêntricos. O desejo de Deus é nos corrigir, sobretudo, em nossa vida coletiva. Porque a intenção de Deus, como nós falamos, não está focada nem em nossas vidas pessoais e nem em nossas famílias. A intenção de Deus está focada em sua família. O que Ele busca é a sua noiva. O que Ele busca é testemunho em um vaso corporativo, muito mais do que testemunho em vasos individuais. Agora, é claro, se o Senhor não ganha algo de valor significativo em vasos individuais, então o seu testemunho corporativo será afetado. Mas isso não muda o fato. O que Deus está interessado não é em ganhar coisas em vasos individuais apenas, mas através dos vasos individuais, aos quais Ele tem dado visão, carga, caráter. Sua intenção é edificar uma casa para si. Então, amados irmãos, ontem falamos, e me permito enfatizar uma vez mais, não são todos que estão aqui que estiveram aqui ontem. Até mesmo quando pensamos em nossas famílias, há 2 coisas aí para ponderarmos seriamente aos pés do Senhor. O chamado de Deus para nós como famílias é que nossas famílias sejam missionárias. Nós não fomos chamados para ter boas vidas familiares. Você, sua esposa, seus filhos, crescendo no Senhor, sendo edificados em paz, amando Deus. Nossas famílias são famílias missionárias. E nossas famílias são famílias ministeriais. Nós fomos chamados para o serviço da casa de Deus. Sabe, irmãos, há uma frase muito linda que foi dita por alguém que foi deturpada posteriormente. Esse irmão que conhecia tão bem o Senhor, conhecia tão bem os tratos do Senhor com ele, com sua casa, com sua família, um dia ele disse algo assim: que aprendamos a cuidar da casa de Deus, porque então Deus se responsabiliza de cuidar de nossas casas. Essa é uma frase maravilhosa, mas ela foi deturpada posteriormente, como que dizendo, então se envolva com tudo que é obra e deixa a sua casa para Deus. Então você coloca a obra num primeiro plano e a família num segundo plano. Foi deturpada dessa forma essa frase, mas não foi isso que o nosso irmão quis dizer. Ele quis dizer que nós não fomos chamados para edificar pequenos núcleos familiares que possam viver uma vida satisfatória aos olhos do Senhor. Se isso é verdade para nós, amém. Mas o propósito não está cumprido. Cada família edificada assim tem uma missão. E cada família edificada assim é um instrumento de ministério ao Senhor e à sua casa. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, vimos ontem, e dela
eu me agradarei, diz o Senhor, e serei glorificado. Então, queridos irmãos, uma retrospectiva, já fizemos, rápida, da primeira palavra de 11 versículos no capítulo 1 do livro de Ageu. Como termina? O que comentamos ontem? Eu com o assopro dissipei aquele pouco que vocês recolheram de tudo que plantaram. Eu com o assopro dissipei. E o mesmo Senhor pergunta no versículo 9, por quê? Aí no meio do versículo. Então ele mesmo responde, através de Ageu, é por causa da minha casa. Então qual o princípio está envolvido aí? Esse sábio e santo Deus que temos, ele sabe que nós não poderemos encontrar plena satisfação nas suas bênçãos. Então, se de alguma maneira equivocada nós nos envolvemos com elas, Deus só tem uma maneira de tratar com nossas vidas e de nos chamar de volta para Ele. Ele toca nas nossas bênçãos. Eu com um assopro o dissipei, por causa da minha casa. Vós habitais em casas forradas, enquanto minha casa permanece em ruínas. Então, verso 11, fiz vir a seca sobre a terra e os montes, sobre o cereal, vigor espiritual, segundo o Salmo 104:15. O pão que lhe sustém as forças, lemos ontem, Salmo 104:15. Então, fiz vir a seca sobre o cereal, perda de vigor espiritual. Fiz vir a seca sobre o vinho, também no mesmo verso já citado, o vinho que alegra o coração do homem. E se você ler Juízes 9:13, ontem não citamos, Juízes 9:13, você vai ter mais uma referência ali ao vinho, dizendo que alegra o coração de Deus e do homem. Figura de gozo, gozo do Espírito na linguagem neotestamentária, de João 15, o capítulo da videira, de Efésios 5, quando Paulo trata sobre enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho. Então é uma figura muito clara do gozo do Espírito. Fiz vir a seca sobre o vinho, gozo espiritual ausente. E fiz vir a seca sobre o azeite que lhe dá brilho ao rosto. Salmo 104:15. Porque o azeite, claro, é uma figura também do Espírito, e vinho e azeite, figuras parte e contraparte do ministério do Espírito Santo. Vinho, gozo, azeite, testemunho. O azeite que lhe dá brilho ao rosto. Então o Senhor mesmo tocou o aspecto do vigor espiritual, o aspecto do gozo espiritual e o aspecto do testemunho espiritual. Impressionante. E então, verso 11, qual o motivo dessa escassez espiritual? No que concerne ao vigor, no que concerne ao gozo e no que concerne ao testemunho. Qual é a causa dessa escassez espiritual? Então também recolha essa verdade para você. Orar e meditar sobre ela. A causa de toda escassez espiritual é voltarmos-nos para os nossos próprios interesses. Essa é a causa da escassez espiritual. E essa foi a mensagem primeira de Ageu para esse povo. Agora, queridos irmãos, já estudamos ontem a segunda palavra, dos versos 12 a 15. Mas como já anunciamos quando concluímos ontem, há algo aqui que nós ainda não terminamos. Então, rapidamente, vamos abordar e vamos entrar na terceira, ainda com a ajuda do Senhor, hoje. Observe de novo esses versos 12 a 15, a segunda palavra de Ageu. Se a primeira é uma palavra de repreensão, então esse mesmo Paráclitos, que nos repreende, ele também nos encoraja. Nunca faz uma obra pela metade. Aquele que repreende é aquele que encoraja. Então, o livro de Ageu se compõe de palavras de repreensão e de encorajamento intercaladas. São 2 de repreensão e 3 de encorajamento, como já vimos. Nessa palavra de encorajamento, dos versos 12 a 15, o que nós temos? Primeiro, verso 12. Atenderam a voz do Senhor seu Deus. Preste atenção. O capítulo 1 de Ageu, versículo 1, diz que a primeira palavra liberada por Ageu, olha aí para a sua Bíblia, foi no primeiro dia do 6º mês. Está aí registrado. Quando eles colocaram suas mãos ao trabalho, verso 15 diz, foi ao 24º dia do 6º mês. 23 dias de intervalo. Então há 2 possibilidades aí que podem até ter ocorrido juntas.
Ou eles tiveram 23 dias fazendo o que Deus pediu através de Ageu, que nós já estudamos ontem por 2 vezes mencionado na primeira palavra. Qual é a frase? Considerai o vosso passado. Primeiro, a primeira frase no verso 5 tem a ver com o passado mesmo, tendes semeado muito e tendes recolhido pouco. Então considerai o vosso passado. Eu com assopro dissipei essas bênçãos, assim digamos. Mas também ele pronuncia a segunda vez no verso 7. Considerai o vosso passado, mas agora tem a ver com o futuro, com a frente. Primeiro, considerai o vosso passado, para trás. Considerai o vosso passado, com vistas à frente. Então no verso 8 ele diz, e subi ao monte, e trazei madeira, e edificai a casa, e dela eu me agradarei, e serei glorificado. Ontem estudamos todas essas frases, como elas são maravilhosas, né? Deus agradado e glorificado na edificação de sua casa, aquilo que toca os seus interesses. Então, 23 dias se passaram. E agora, como a Bíblia não especifica, então há 2 possibilidades aqui. Ou eles tiveram 23 dias de consideração do que ouviram, para então colocarem as mãos ao trabalho, ou eles tiveram 23 dias, tanto de consideração do que ouviram, como se preparando para o trabalho. Não sabemos. Essas 2 coisas, as 2 podem estar envolvidas juntas. Mas o que importa aqui? Uma lição, um princípio espiritual, inexaurível, que então gostaria de compartilhar com os irmãos. Preste atenção. A palavra de Deus que nos é dada, em qualquer esfera, lá no seu quarto secreto, orando ao Senhor, o Espírito falando ao teu espírito, quando você abre a Bíblia num estudo devocional, quando você está meditando num livro espiritual, quando você está tendo uma conversa com um irmão, quando você está numa reunião menor numa casa, quando nós estamos aqui juntos reunidos dessa maneira, não importa a forma. Todas as vezes que ouvimos a palavra do Senhor tem uma, coloquemos entre aspas aqui, para compreendermos, expectativa de vida. Funciona assim. Há anos atrás, hoje não é mais muito usado, os dentistas usavam um material, uma liga de prata, que exatamente por ser uma combinação de metais, se chamava amálgama de prata. Então esse amálgama, essa liga de prata, se compõe de alguns metais. Eram manipulados ou na mão ou em um aparelho próprio. Quando a manipulação, a mistura dessas ligas ocorria, estanho, prata e zinco, alguns outros elementos, se misturavam com mercúrio. Quando essa combinação de metais e mercúrio acontecia, você não tinha mais de 8 a 10 minutos para concluir o trabalho de restauração. Não é uma figura interessante? Nós estamos tratando do assunto da restauração da casa de Deus. Quando Deus nos dá a sua palavra sempre tem um período de vida, uma expectativa de vida. Se ela não for misturada com fé naqueles que a ouviram, ela vai se perder. Então o que Deus tem que fazer? Por sua imensa longanimidade, Ele refala. 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 Mas, amados irmãos, o refalar de Deus tem limites. Paulo diz que alguns que começaram bem, tinham sua consciência agora cauterizada. E não eram mais sensíveis ao falar do Senhor. A geração primeira do deserto talvez seja o exemplo mais clássico e solene para nós. Ouviu Deus, ouviu Deus, ouviu Deus e ouviu Deus, e os seus cadáveres ficaram prostrados no deserto. Se esse fosse um assunto apenas do Velho Testamento, nós não o teríamos no livro de Hebreus, aplicados a nós. E dizendo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então nós estamos aqui na segunda palavra de encorajamento. Olha essa ordem. Vamos examiná-la aqui. Verso 12. Primeira palavra importante. Atenderam. Zorobabel, filho de Sealtiel, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, todo o resto do povo,
atenderam. Atenderam o quê? A voz do Senhor. Então o que vem primeiro? A voz do Senhor. Sempre. Você se lembra? Não sei quantas vezes já repeti isso. Aquela frase de Jonathan Edwards a respeito de como opera a graça eficaz. Você se lembra? Acho que não. Vamos repetir mais uma vez. Na graça eficaz, nós não somos meramente passivos. E nem Deus faz uma parte e nós fazemos o restante. Mas Deus faz tudo e nós fazemos tudo. Porque é isso mesmo que Ele produz, as nossas obras. Deus é a única verdadeira fonte. Por isso que o que vem primeiro é a voz do Senhor. Se Ele não age, ninguém age. Deus, voltando à frase, Deus é a única verdadeira fonte e o único verdadeiro autor. Mas nós somos verdadeiros agentes. Somos em diferentes aspectos, totalmente passivos e totalmente ativos. Paradoxal a definição, não é? Em que sentido nós somos totalmente passivos? Em que nós não temos nunca recursos para iniciarmos nada. Se Deus não iniciar, ninguém inicia. Se Deus não falar, nada acontece. Se Deus não mover o seu dedo, nada é realizado. Então, Deus é a única verdadeira fonte. E nesse sentido, nós somos totalmente passivos. É por isso que nós temos que orar, irmãos. Porque se Deus não move seu dedo, nada acontece. E é por isso que orar é trabalhar com Deus. Agora, em que sentido nós somos totalmente ativos? No sentido de, hoje, se ouvirdes a sua voz, porque então Ele agiu, Ele falou, não endureçais os vossos corações. Então os irmãos observem nessa segunda palavra de encorajamento, que é importante essa sequência. Eles atenderam à voz do Senhor. Há um lindo salmo, não vamos ter tempo para ele agora. Deixa ele registrado aí, Salmo 29. Sabe o que ele diz? A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Quebra o que é altivo. Quebra essas fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus. 2 Coríntios 10. A voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor faz dar cria às corças. Porque a palavra do Senhor é criativa. No seu templo, tudo diz glória. Quando a voz do Senhor é ouvida e atendida, esse é o resultado. Como vimos, o que é glória de Deus? Glória de Deus é a satisfação de Deus consigo mesmo. Quando que a glória de Deus se expressa em um vaso? Quando Deus está satisfeito com aquele vaso. Por isso, no seu templo, tudo diz glória. Então, voltemos à sequência. Olhe para a sua Bíblia, por favor. Atenderam à voz do Senhor seu Deus. Verso 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Também já examinamos isso ontem. Verso 14. O Senhor despertou, e aqui temos o espírito de Zorobabel, o espírito de Josué e o espírito do resto de todo o povo, no verso 14. E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor. Que ordem nós estamos tendo aqui? A palavra do Senhor dada, a voz do Senhor. Segundo, a palavra do Senhor atendida, preste atenção na sequência, ela não pode ser quebrada. A voz do Senhor dada, a voz do Senhor atendida. Então, de novo, a voz do Senhor dada no sentido de garantir sua presença, porque sua voz foi atendida. Então, se sua voz foi atendida, Ele vai nos dar sua presença. Qual é o caminho para termos a presença do Senhor? Em nós, como indivíduos, e em nós, como vasos corporativos. Só tem uma maneira. Ouvirmos a voz do Senhor. E atendermos a voz do Senhor.
Como nós citamos Esdras no seu ministério, Esdras 7:10. Ele dispôs todo o seu coração para buscar a lei do Senhor e a obedecer, a cumprir, e então ensinar em Israel. Se essa sequência for quebrada, nós só somos tagarelas. Nem sabemos o que estamos falando. Repetindo palavras dos outros. Quem sabe que lemos em livros, que ouvimos em conferência, mas não temos realidade dessas coisas em nossas próprias vidas. Então, a voz do Senhor, atenderam a voz do Senhor. Então o Senhor garante a sua presença. Eu sou convosco, diz o Senhor. Mas não terminou ainda. Depois disso, o Senhor desperta o espírito, Zorobabel, Josué e de todo o povo. Que maravilha, irmão. Tudo começou com a voz do Senhor. Voz do Senhor, atenderam a voz do Senhor. O Senhor garantiu a presença dele entre eles. Mais que isso ainda, despertou o espírito deles. E sabe qual é o resultado final agora aqui no final da corrente? Obra. Eles se puseram ao trabalho na casa do Senhor. Não é preciosa essa relação? Tudo começou com a voz do Senhor. Atenderam a voz. O Senhor deu sua presença, despertou o espírito e se puseram ao trabalho. Será que agora nós conseguimos compreender algo do que Paulo quis dizer em Filipenses 2, 12 e 13? Quando ele diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ele coloca isso sob nossa responsabilidade. Não cruze seu braço, não. Desenvolva a salvação com temor e tremor. Agora, para que não achemos que essa capacidade está propriamente em nós, então ele vai dizer assim na sequência: porque Deus é quem opera em vós. Tanto o querer como o realizar. Nós estamos vendo isso aí no nosso texto. Tudo começou com a voz do Senhor, mas então houve atenderam a voz do Senhor. Irmãos, que dano tem causado há séculos no cristianismo essa dicotomia entre soberana ação de Deus e responsabilidade do homem. Não é verdade? Mas por que fazemos confusão com essas coisas? E menos ainda, por que tentar explicá-las? Tentar explicar o inexplicável. Muitos gostam disso. Explicar o inexplicável, explicar a eleição, explicar a predestinação, explicar a trindade, não é? Muitos gostam e não chegam a nada. A voz do Senhor, atender a voz do Senhor, graça soberana de Deus. Atender a voz do Senhor, responsabilidade do homem. Então o Senhor nos dá a sua presença e com isso ele desperta nosso espírito. Irmãos, lembre-se de novo. Foram 14, quase 15 anos de negligência. Quantos anos de sua vida pessoal você já passou em negligência? Pois a voz do Senhor atendida, depois de 14 a 15 anos de negligência, foi suficiente para que eles tivessem espírito despertado e pusessem as mãos à obra. Não é uma sequência maravilhosa? Eles não poderiam dizer assim: nós nos dispusemos e estamos trabalhando. Não é? Eles teriam que tributar a glória a Deus. Eles teriam que dizer: o Senhor levantou os seus profetas. Depois de quase 15 anos em que nós estávamos ocupados com os nossos interesses. Então ocorreu algo em mim que nem eu mesmo sei explicar. Meu espírito foi despertado. E eu coloquei as mãos na obra do Senhor como cooperador. Que maravilha o que Deus faz, irmãos. Então, essa foi a segunda mensagem de Ageu, nesses versos 12 a 15, que nós já estudamos. Sabe, irmãos, um complemento final aqui para seguirmos. A glória do Senhor está atrelada à casa do Senhor. Então, quando essa segunda mensagem termina e introduzimos a terceira, que já vamos fazer agora mesmo, nós vamos ver que essa terceira mensagem, que vai dos versos 1 ao 9 do capítulo 2, é mais uma mensagem de encorajamento. Então são duas seguidas de encorajamento. Nós vamos ver que o assunto, o tema central aí, é a glória de Deus na casa de Deus. Esse é o tema dessa terceira mensagem. Glória de Deus na casa de Deus. Agora escute isso. Nós estamos tratando com princípios de Deus que são eternos, invioláveis, mas os estamos vendo nas sombras, na linguagem do Velho Testamento, não estamos em Novo Testamento. Então, quando nós vamos para o Novo Testamento, é muito claro para nós que a casa de Deus, em primeiro lugar, é a pessoa do seu Filho. Não vamos ter tempo para explicar isso com detalhes aqui.
Mas só há 2 vezes no Evangelho de João que aparece a expressão casa do meu pai. No capítulo 2 e no capítulo 14. Só 2 vezes. Na primeira, o Senhor está dizendo, não façais da casa do meu pai uma casa de negócio. Na segunda, João 14, ele está dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas. Se a casa do seu pai fosse aquele templo, então não tem sentido a palavra do capítulo 14. O capítulo 14 mostra que a casa do seu pai é o seu filho. Por isso diz o verbo que estava com Deus e que era Deus, se fez carne e tabernaculou entre nós, porque ele é a casa de Deus. Então ele tabernacula entre nós como casa de Deus e glória de Deus. Glória de Deus na casa de Deus. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Então ele vai dizer algo misterioso para todos aqueles discípulos. Ele vai dizer que essa casa, que é ele, realizaria uma obra, convém-vos que eu vá. Essa casa de Deus, esse verbo encarnado, realizaria uma obra tal que nós poderíamos ser incluídos na casa de Deus. Ou, na linguagem de Paulo, em Cristo. Então, na casa de meu pai, há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, mas vou preparar-vos lugar. Que lugar ele nos preparou? Paulo chama essa posição de em Cristo. Né? Agora, quando essa casa, em João 7, se coloca diante daqueles israelitas, judeus, no último dia, o grande dia da festa dos tabernáculos, João capítulo 7, é a festa dos tabernáculos. No último dia, o grande dia, o Senhor Jesus se coloca como que ao lado do templo, porque se tornou uma tradição que no último dia, o grande dia da festa dos tabernáculos, eles iriam lavar, os sacerdotes encheriam talhas de água, levariam na parte superior da escadaria do templo, e no grande dia da festa, o último dia, eles entornariam essas talhas e aquelas águas desceriam as escadas do templo. Por que eles fariam isso? De onde eles tiraram essa ideia? De Ezequiel 47. Quando Ezequiel descreve a casa de Deus, também é carga de Ezequiel, a casa de Deus, a glória de Deus na casa de Deus. Acompanhem para você não se perder. Ele inicia no capítulo 40 de Ezequiel e vai até o capítulo 47. No capítulo 47, ele descreve esses rios de água viva. Ele vai dizer que no centro da casa de Deus estava o altar. E do limiar do altar fluíam rios. E aqueles rios foram sendo medidos, você se lembra? Então aquelas águas primeiro davam pelos arteiros, depois pelos joelhos, depois pelos lombos, depois era um rio que não se podia passar. Lembra-se? E tornaram as águas do Mar Morto saudável. Pois no último dia, o grande dia da festa, digamos, para fazermos um quadro, nosso Senhor Jesus se apresenta diante daqueles judeus. E ele tem uma mensagem. Porque ele é a casa de Deus. Então o que ele diz? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele é a casa de Deus. Mas não só isso. Ele diz, se alguém crer em mim, e crer em mim significa estar nele, vida de união com ele. Então, assim como é o caso com ele, se alguém crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Que maravilha, irmãos. E João interpreta, dizendo que isso aconteceria quando o Espírito de Jesus glorificado fosse derramado sobre aqueles que creem. Isso ele disse com relação ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Não é maravilhoso? Agora preste atenção, para completarmos esse quadro aí. Por que a casa de Deus nos dias de Ageu não tinha glória? Porque eles estavam ocupados com seus próprios interesses. A palavra que o Senhor Jesus usou em João 7, quem crer em mim do seu interior. A palavra grega é koilia. Ela só aparece 3 vezes em todo o Novo Testamento. Sabe em que contextos? Os dois outros que vamos citar são negativos. É Romanos 16, 18, quando Paulo fala, esses tais servem ao seu próprio ventre. E é Filipenses 3, 19, quando Paulo vai dizer, eles só se preocupam com coisas terrenas, são inimigos da cruz de Cristo e o Deus deles é o seu próprio ventre, koilia.
Então veja, Romanos 16, 18 e Filipenses 3, 19 mencionam esse ventre como fonte de todas as nossas concupiscências. E mais, fonte de nossa vida egocêntrica. Viver para nós mesmos. Qual é a causa de toda escassez espiritual? O que já vimos na primeira mensagem? Voltarmos-nos dos interesses de Deus para os nossos próprios interesses. Então são esses que são mencionados em Romanos 16, 18, depois você confira, e Filipenses 3, 19. O Deus deles é o ventre. Quando Paulo, na mesma epístola aos Filipenses, no capítulo 2, ele menciona o exemplo de Timóteo, ele mostra exatamente o outro aspecto. Ele diz, eu não tenho ninguém de igual sentimento. Filipenses 2, verso 20 e 21. A ninguém eu tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Aí ele compara esses que ele chamou no capítulo 3 de inimigos da cruz de Cristo. Esses que têm seu ventre como seu próprio Deus, estão somente autointeressados, preocupados só com as suas coisas. Não tem interesse pelos interesses de Deus, só tem interesse pelos seus interesses. Então ele chama esses, confira aí, Filipenses 2:21, ele diz assim, todos eles buscam o que é seu próprio. Assim Paulo descreve. A ideia é, todos eles buscam suas próprias coisas, e não o que é de Cristo Jesus. Então percebe, irmão, que todos esses versículos nos ajudam a compreender o quadro espiritual do tempo de Ageu, agora na linguagem do Novo Testamento, para que não achemos que esses princípios estão aí como que aplicados apenas ao Velho Testamento e ao trato de Deus com o povo do Velho Testamento. Não, nada disso. Nosso ventre é o mesmo. O pecado em nós atua da mesma maneira. Nossa vida egocêntrica é a mesma desde que o homem caiu. A nossa busca pelo que é nosso e nossos interesses é o mesmo desde o pecado, a entrada do pecado. Então, qual é o caminho da libertação? Como nós podemos ser recuperados para que o testemunho de Deus seja edificado? Realmente a cruz tem que trabalhar mais fundo em nós, para que nós possamos nos ocupar com os interesses do Senhor. E então algo maravilhoso acontece. Nós vamos descobrindo que esse é o verdadeiro segredo da libertação. Nosso cativeiro tem um nome. Eu. Esse é o nosso cativeiro. Então, vamos entrar na palavra, na segunda palavra aí de encorajamento, a terceira palavra do livro e a segunda de encorajamento. Vamos mencionar alguns itens que até de passagem já citamos. Nessa então, terceira mensagem, capítulo 2, de 1 a 9. Primeiro, o texto começa, no segundo ano do rei Dario, no 7º mês. Então, de novo, mais 25 dias se passaram. Por que isso é importante? Porque agora Deus vai dar uma palavra já em plena obra. Então, primeiro eles ouviram, como falamos, aquela primeira palavra de Ageu, o livro começa aí, os repreendendo. 23 dias se passaram, de considerai vosso passado e de se prepararem de alguma forma para porem as mãos na obra de Deus, porque Deus os despertaria. Depois de colocarem as mãos na obra da casa de Deus, mais 25 dias se passaram até a próxima palavra de Ageu. Então Ageu está em silêncio 25 dias, e eles já estão trabalhando na casa de Deus, e Ageu vai dar uma segunda palavra. Então nós estamos aí subindo uma escada, né? Então qual é essa palavra? Primeiro, verso 3, observe, verso 3. Quem há entre vós que tendo edificado viu esta casa na sua primeira glória. Então separa essas duas palavras, casa e glória. Porque vai ficar muito claro que a terceira palavra de Ageu tem esse tema. A glória de Deus na casa de Deus. Esse é o tema dessa palavra de encorajamento. Então está aí, viu essa casa na sua primeira glória. Olha o verso 7. Expressão final do verso. Encherei de glória esta casa. De novo nós temos a glória de Deus na casa de Deus. E observe
a primeira frase do verso 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira. 3 vezes em apenas 9 versículos. Então está muito evidente que o tema dessa palavra, terceira mensagem de Ageu, é glória de Deus na casa de Deus. Né? Por essas três expressões fica muito evidente. Agora, se a glória de Deus na sua casa é central, amados irmãos, penso que nós podemos ser muito ajudados aqui. Deixe seu livro de Ageu marcado, vamos ao livro de Isaías. Vamos procurar entender na linguagem de Isaías o que Ageu está buscando comunicar a esses conterrâneos que estavam envolvidos com a edificação da casa de Deus, a recuperação do testemunho do Senhor. Observe como Isaías coloca isso. A mesma ideia nos lábios de Isaías. A glória de Deus na casa de Deus. Mas há um detalhe aqui particularmente lindo e especial para nós, que então precisamos considerar. Isaías 62. Vamos ler alguns versículos. Isaías 62. Por amor de Sião, não me calarei. E por amor de Jerusalém, não me aquietarei. Até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. Preste atenção, a mesma ênfase de Ageu. E serás chamado por um nome novo que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória, mais uma ênfase, na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão, na tradução que eu estou lendo, minha delícia. A palavra no hebraico é refzibá, que também significa o meu prazer está nela. O meu prazer está nela. Te chamarão refzibá, minha delícia, e a tua terra desposada, ou beulá, é a palavra no hebraico, que significa casada, desposada. Porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Agora que nós chegamos no ponto central aqui. Então, por favor, olhe para a sua Bíblia e escute com atenção. Verso 5 de Isaías 62. Porque como jovem esposa a donzela, assim teus filhos te esposarão a ti. Sabe, irmão, é uma linguagem tão bela. Porque aqui não está dizendo que o Senhor esposará Jerusalém ou Sião como sua noiva e esposa. Aí está dizendo que os filhos de Sião ou de Jerusalém a esposarão. Não é maravilhoso? A carga dos filhos de Deus pela igreja de Deus. Os filhos de Deus desposaram a casa de Deus. Não apenas Deus a desposará e a chamará de Beulá, casada, a chamará de Refzibá, minha delícia, mas teus filhos te esposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Você viu o intercâmbio aí? Então tem o teu Deus te desposando, por isso seu nome é Beulá, seu nome é minha delícia, mas não apenas isso. Teus filhos te desposarão a ti. Como que nós podíamos traduzir isso na linguagem do Novo Testamento? Vou citar uma vez mais um verso que já citamos aqui. Colossenses 1, 24. E posteriormente, o final do capítulo 1, 28 e 29 de Colossenses 1. Escute o que Paulo vai dizer. Agora eu me regozijo por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor da igreja. Teus filhos te desposarão a ti. Paulo não apenas era um servo de Cristo, Paulo também era um servo da igreja.
preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor de seu corpo, que é a igreja. E o que ele vai dizer no 28, ainda de Colossenses 1. Esse Cristo nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Viu o que é desposar a igreja? Aí ele diz, é por isso que eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Como nós já falamos, aquele equilíbrio entre a graça soberana que opera e o homem que atende e responde. Esforçando-me o mais possível, conforme sua eficácia que opera em mim. Paulo desposou a igreja de Cristo. Como a glória de Deus pode ser vista na sua casa? Quando nós, irmãos e irmãs, desposarmos aquela que é a esposa do Senhor. Você lembra a linguagem de Cantares? Quanto mais aquela noiva caminha, mais ela descobre um segredo, já que aquele livro é progressivo. Primeiro, ela aborda a sua relação com o Senhor de uma forma um tanto egocêntrica. Ela já começa olhando para ele e dizendo, meu amado é meu. Não é? Isso é uma verdade, mas é uma posição um tanto egocêntrica, você não acha? Há muitos irmãos que nem nas reuniões da igreja conseguem orar de maneira corporativa. Ainda usam o meu no meio dos irmãos, ao invés de dizer o nosso. Não é? Então, meu amado é meu. Parece que nós, quando oramos, muitos de nós entramos num transe que nós nem vemos quem está do nosso lado. É meu amado, é meu e eu sou dele. Não é? Isso é um amor imaturo. Mas então, quando a noiva caminha mais, ela muda o foco. Ela diz, eu sou do meu amado. O foco mudou para ele. E então ela acrescenta, e o meu amado é meu. Mas ainda ela está no meio do caminho. O seu amor mais maduro está no capítulo 7. Quando ela vai dizer assim, de novo, eu sou do meu amado. E aí ela descobriu o segredo. Ela diz, e ele? De novo o foco é ele. Mas ela vê que nele, no coração dele, ela está. Então ela diz, eu sou do meu amado e ele tem em mim o seu contentamento. Queridos irmãos, quanto mais nós conhecermos o nosso Senhor Jesus, mais nós iremos compartilhar com Ele de seus amores, suas afeições, suas aflições e suas cargas pela igreja, a sua noiva. Então, o motivo de toda escassez espiritual é estarmos ocupados com os nossos próprios interesses. Nós e as nossas coisas. Então, essa é a linguagem tão linda de Isaías. Teus filhos te esposarão a ti. Será que isso é uma verdade para nós? No seu coração, querido irmão e irmã, você esposou a igreja? Você esposou teus irmãos e irmãs? Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amados irmãos, quantas vezes uma pequenina coisa bloqueia a nossa comunhão? Glória de Deus na casa de Deus é o tema da terceira mensagem de Ageu. Sabe o que Paulo tem a dizer sobre isso? Romanos 15:7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Sabe o que nós fazemos? Nós acolhemos uns aos outros para dar muitas vezes bons conselhos. Acolhei-vos uns aos outros para a glória de Deus. Se para que Deus tenha glória seja necessário que nós sejamos muito firmes uns com os outros, que sejamos. Acolhei-vos uns aos outros para a glória de Deus. Sabe o que ele diz em 1 Coríntios 10:31? Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não são versos impressionantes? Então esse é o tema da terceira palavra de Ageu. Glória de Deus na casa de Deus.
queridos irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajuste nossos relacionamentos. Nós não somos um clube de fraternidade, nós não fomos chamados nem para, essencialmente falando, nos aconselharmos uns aos outros. Nós fomos chamados para buscarmos a glória de Deus no meio de nós. Então que conheçamos o caminho do Senhor, para que sua glória seja restaurada em nosso meio. Muitas vezes passa por contornos que nós nem gostamos, nem queremos, nem imaginamos. Então, voltemos a Ageu capítulo 2. Mais uma nota. Depois, versículo 3. Quem há entre vós que, tendo edificado, viu esta casa na sua primeira glória? Sabe o que é sugerido aqui? Que o próprio Ageu viu a casa na primeira glória. Essa é uma real possibilidade, conforme muitos estudiosos. Que Ageu, quando era uma criança, ele foi levado cativo para a Babilônia. Então Ageu viu a casa de Salomão, a casa na primeira glória, ele próprio. Então ele faz essa pergunta nessa sua terceira palavra de encorajamento. Quem há entre vós? Então muito provavelmente ele é um deles, que tendo edificado viu essa casa na sua primeira glória. Segunda pergunta, como a vedes agora? Terceira pergunta, não é ela como coisa de nada aos vossos olhos? Irmãos, é muito natural que houvesse essa comparação entre as duas casas. Por isso, essa palavra do Senhor, que liga a glória de Deus na casa de Deus, se fez necessária. Porque quando eles colocassem mãos à obra, eles tinham um background aí. Eles tinham uma tremenda casa gloriosa, a casa de Salomão. E quando eles pusessem mãos à obra, então eles teriam necessariamente um confronto a fazer, uma coisa natural. Eles veriam que aquela casa tinha uma glória imensamente inferior à glória da primeira casa. Bom, apliquemos isso para a linguagem do Novo Testamento. Se nós abrirmos o livro de Atos, nos capítulos 2, 3 e 4 em particular, mas mesmo depois do pecado de Ananias e Safira, etc., se formos até o capítulo 28 de Atos, quando Paulo está na sua prisão domiciliar, nós temos um maravilhoso livro do testemunho glorioso da igreja. Irmãos, e como falamos também ontem, baseado nesse Ageu 1:11, quando nós olhamos para a igreja hoje, onde está o fresco orvalho do céu? Irmão, você tem pensado sobre isso? Onde estão os abundantes frutos da terra? Nós temos um fruto aqui, um outro frutozinho ali, mais um frutozinho lá. Não é? E o orvalho do céu? O Senhor diz que viriam dias em que Ele enviaria fome não de pão, enviaria sede não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Nós estamos vivendo esses dias, o que você acha? Qual a tua avaliação? E também os dias de Samuel, quando a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Quando Eli, o sacerdote cansado, com seus olhos que já se escureciam. 1 Samuel capítulo 3 diz que ele se deitava num lugar costumado. Que linguagem, que Bíblia nós temos, né? Todas as vezes que eu leio essa frase, sabe o que me parece? Que o colchão de Eli era igual uma concha, assim. Ele se deitava sempre lá no seu lugar, acostumado. Não é? Um sacerdote velho, que não tinha carga nenhuma pelo serviço de Deus. Seus filhos eram execráveis, e ele não os repreendia. Ana subia com seu marido Eucana, ano a ano, à casa de Deus para adorar. E o que Ana via? Ana via que Deus estava estéril. Primeiro, Ana clamava a Deus porque ela tinha um ventre estéril. E a cada ano que ela subia na casa de Deus e via Eli, e via os seus filhos, estéreis, cegos, execráveis, então o encargo de Ana mudou. Ana deixou de orar apenas para que ela tivesse um filho. Ana começou a orar para que Deus tivesse um profeta. Então, se me deres um filho, eu te darei por todos os dias de sua vida. Essa foi a carga de Ana. E ela adquiriu essa carga porque ano a ano ela subia à casa do Senhor. Uma casa sem glória. Amados irmãos, durante o movimento Morávio, o avivamento Morávio,
O Conde Zinzendorf nasceu em 1700 e partiu para o Senhor em 1760. Viveu uma vida de 60 anos. E algo maravilhoso aconteceu naquele período, extraordinário. E uma mãe tinha 3 filhos homens. E o movimento morávio enviou mais missionários para a evangelização do mundo nos seus dias do que toda a igreja desde a reforma até os dias do avivamento morávio. Missionários para o mundo todo. Então essa irmã tinha 3 filhos. Ela enviou seu primeiro filho. E naquele tempo, muito facilmente, doenças eram contraídas. Então seu primeiro filho, com não muito tempo, partiu. Então o segundo filho foi enviado. E com não muito tempo, o segundo filho partiu. Então o terceiro filho foi enviado e a mesma coisa aconteceu. E após o terceiro filho ter partido, essa irmã chorava muito. Então o irmão foi em direção a ela para consolá-la. Então ela disse: irmão, eu não choro porque meus filhos partiram, mas porque eu não tenho mais filhos para entregá-los à obra do Senhor. Um jovenzinho chegou a Zinzendorf e disse assim: eu quero pregar o evangelho entre os esquimós, na Groenlândia. E Zinzendorf disse a ele: você sabe como nós entendemos da parte do Senhor. Você não terá nenhuma subvenção e nenhum salário. Os irmãos morávios não davam nenhum salário para os seus missionários. E então ele disse: sim, eu sei. Amanhã eu parto às 7 da manhã. E ele pediu a Zinzendorf: meus sapatos estão furados, então eu só tenho um pedido, um par de sapatos novos. Então o conde disse a ele: amanhã, às 7 horas, eu estarei na porta da sua casa com seu par de sapatos. E quando Zinzendorf chegou, ele não encontrou o jovem, ele encontrou um bilhete. E o bilhete dizia: eu não pude suportar que mais esquimós morressem sem Cristo. Parti sem os meus sapatos. A carga de Deus pela casa de Deus. Queridos irmãos, nenhum de nós estaria sentado nessas cadeiras se o Espírito Santo não tivesse soprado sobre a igreja os avivamentos espirituais. O testemunho do Senhor já teria falecido nessa terra. Nós só estamos aqui por causa dos avivamentos espirituais. Hoje, qual é a carga dos nossos corações? Para que servem nossas vidas? Para que serve nosso casamento? Para que serve os nossos filhos? Para que serve o tempo que o Senhor nos tem confiado de vida? Porque em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Irmãos, a pergunta para nós é: quando, até quando nós seremos lentos em considerar essas coisas? Vivendo os nossos mundinhos cristãos. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. A carga de Deus nos nossos dias não mudou. A carga de Deus é pela sua casa. 3 vezes nessa palavra. Quem de vós viu essa casa na sua primeira glória? Como ela vos parece agora? Como coisa de nada. Queridos irmãos, grande parte, a maior parte dos avivamentos espirituais começaram como coisa de nada. Coisa de nada. Em quantas cidades hoje nós temos pequenos grupos de irmãos anônimos, irmãos que reúnem em garagens, irmãos que reúnem debaixo de salão de cabeleireiro, irmãos que reúnem pequenos grupos de 5 ou 6. Que vos parece? Coisa de nada aos vossos olhos. Sabe qual é a palavra do Senhor? Encherei de glória esta casa. E a glória da última casa será maior que a da primeira. Deus conhece os seus remanescentes. Ele conhece aqueles que o amam de todo o coração. Queridos irmãos, não temos mais tempo. Nós estamos vivendo o último chamado do Senhor. O último movimento de amor do Senhor em direção à sua igreja. Nós estamos vivendo. É seu último movimento de amor. Ele não fará outro. Porque sabemos
Porque nossos olhos veem. Veem o que tem acontecido no mundo. Veem o que tem acontecido nessa chamada civilização. Veem o que tem acontecido na igreja. Veem o que tem acontecido nos céus. Veem o que tem acontecido diante da palavra do Senhor. Nosso Senhor está fazendo o seu último movimento de amor em direção à sua igreja. Onde estão os nossos corações? Que vos parece aos vossos olhos como coisa que não é nada? Encherei de glória esta casa. E a glória desta última casa será maior que a primeira. Em que sentido? Esse povo que o Senhor tem restaurado e preparado para a sua vinda, ele receberá, coisa que a igreja primitiva não recebeu, embora tenha aguardado de todo o seu coração. É esta última casa que receberá o Rei da Glória. Então essa é a promessa do Senhor, nessa palavra de encorajamento através de Ageu. Mas sabe o que mais ele diz? Na versão que estou lendo, verso 7, 6 e 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar céu, a terra, o mar e a terra seca, e farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Não parece boa essa tradução, as coisas preciosas de todas as nações virão. Embora há lugar para isso, não vamos discutir com o erudito João Ferreira de Almeida. Ele traduziu dessa forma porque há uma possibilidade dessa tradução. Agora, se você consultar a grande maioria dos comentários e dos estudiosos, o que você vai ver não é essa frase assim, mas é o desejado de todas as nações virá e encherei de glória essa casa. Isso evidentemente se refere à segunda vinda do nosso Senhor Jesus, de maneira profética, claro, para essa última casa. Ele é o desejo ou o desejado de todas as nações. Agora, se há possibilidade para essa tradução, coisas preciosas de todas as nações virão, não nos estranha. Porque o salmista no Salmo 16, versículo 2, ele diz assim, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. E também porque conhecemos a dispensação do mistério de Deus no Novo Testamento, ou seja, Cristo e a igreja. A glória será revelada num vaso coletivo, não apenas glória no Rei da Glória, mas glória no homem coletivo. O Rei da Glória é cabeça de um homem coletivo, do qual nós somos membros. Então Paulo vai escrever aos Colossenses, nós fomos chamados para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso. Então essa é a ênfase dessa palavra de Ageu. Irmãos, será que haveria uma outra palavra capaz de encorajá-los mais do que essa? Agora, ainda no restante do tempo que temos, vamos ao livro de Zacarias, antes de encerrarmos, capítulo 4. Zacarias capítulo 4. E aqui vamos dar nosso último passo então. Preste atenção nesse texto. Como a glória dessa casa poderia vir para essa casa? Quais seriam as garantias? Qual é o método de Deus? Qual a segurança que temos que Ele encherá de glória essa casa? Então, ainda antes de lermos, preste atenção rapidamente aqui. A primeira frase do livro de Zacarias é a seguinte: no 8º mês, no 2º ano do rei Dario. Assim Zacarias começa. Por quê? Houve um período de tempo concomitante, coincidente, entre a profecia de Ageu e a profecia de Zacarias. E é exatamente aí no 8º mês. Ageu termina a sua profecia no 9º mês do 2º ano de Dario. Porque foram só 15 semanas, menos de 4 meses. Então, Ageu começa no 6º mês, profetiza no 6º, 2 vezes, profetiza no 7º e profetiza no 9º. Ageu. Zacarias começa a sua profecia no 8º mês, no mesmo 2º ano. Então houve um período aqui em que a profecia de Ageu e Zacarias ocorreu junta. Só que Ageu encerra no 9º mês do 2º ano de Dario e Zacarias profetiza mais quase 2 anos. Então os dois juntos
somados, profetizaram num período de 2 anos, mas foram concomitantes apenas em 1 mês, podemos dizer. Zacarias começando no 8º, Ageu terminando no 9º. Então, no capítulo 4 de Zacarias, nós vamos ver essa carga, como falávamos, sobre a glória de Deus na casa de Deus. Escute esse texto, Zacarias 4. Tornou o anjo que falava comigo. Ainda uma coisa antes de iniciarmos, acho que seria bom só para nos localizarmos. O livro de Zacarias, um maravilhoso livro de profecia, dessa época da restauração, ele já abre com 8 visões. 8 visões sequenciais. Todas as visões têm a ver, tem um sentido duplo, com a glória da casa de Deus, por um lado, e o juízo das nações e da Babilônia, por outro lado. Muito interessante. Todas as 8 visões. Por um lado, glória de Deus na casa de Deus. Por outro lado, juízo das nações e da Babilônia. Sabe o que isso significa? Na vinda do nosso Senhor Jesus, 2 coisas ocorrerão. Assim como ocorreram quando Josué entrou em Canaã. Por um lado, a entrada de Josué com o povo em Canaã significava herança, bênção. Canaã era a terra da promessa, figura de Cristo. Herança, mas não só herança. A entrada de Josué em Canaã significou juízo para todas as nações de Canaã. Sim, a mesma coisa na vinda do nosso Senhor. Glória de Deus na casa de Deus. Juízo de Babilônia das nações. É isso que temos em Apocalipse também. As 2 coisas juntas, a prostituta e a noiva, no livro de Apocalipse. Babilônia e Nova Jerusalém. Então, no capítulo 4 de Zacarias, diz assim: tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do sono e me perguntou: que vês? Então, preste atenção para você formar o quadro. Respondi: olho, e eis um candelabro. Candelabro fala de testemunho, obviamente. Candelabro fala da realidade da igreja no Novo Testamento, como João descreve em Apocalipse capítulo 1, 7 candeeiros, são as 7 igrejas. Candeeiro é o testemunho do Senhor. Então vi um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com suas 7 lâmpadas e 7 tubos. Um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Então um candelabro aqui, um vaso de azeite aqui, 7 tubos que alimentavam as 7 lâmpadas do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda do vaso de azeite. Então agora a figura está completa. 2 oliveiras, um vaso de azeite, 7 tubos que alimentam as 7 lâmpadas do candeeiro. Essa é a visão de Ezequiel. Então ele diz assim, verso 4. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isso? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Qual é a garantia que nós temos que, inviolavelmente, a glória de Deus encherá a casa de Deus? A dádiva, o derramamento do Espírito Santo do Senhor para morar na igreja. Irmãos, estritamente falando, Deus não confiou sua obra às nossas mãos. Nosso privilégio é ser cooperadores dele, sim. Mas estritamente, essencialmente falando, a quem o Senhor Jesus confiou sua obra? Ao Espírito Santo. Você acha que ele falhará? Você acha que ele tardará? A glória desta última casa será maior do que a primeira. Ele é o fiel Eliezer. Ele irá conduzir a Rebeca ao Isaac. Nos nossos dias, por sua graça, ele já tem colocado em nossos braços as pulseiras, em nosso rosto os pendentes, falando das riquezas do seu senhor Abraão, que tem um único filho, a quem ele deu tudo o que ele possui. Esse é o trabalho fiel do Espírito Santo. Então não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações, dizendo graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo, então a primeira nota, verso 6,
derramamento do Espírito. A segunda, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa e elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Verso 10, pois quem despreza o dia dos humildes começos, alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. O mesmo princípio que tocávamos há pouco. Aqueles que viram essa casa na sua primeira glória, que vos parece agora? Como coisa que não é nada. Então o Senhor levanta Zacarias para dizer o quê? Não desprezeis o dia dos humildes começos. Que princípio importante. Verdadeiro para nossas vidas pessoais, mas muito mais para aquilo que toca o testemunho coletivo do Senhor. Como falávamos. Quanto o Senhor tem feito no underground dos nossos dias, não é? Por sua graça. Então, não desprezeis o dia dos humildes começos. E finalmente, verso 12 a 14. Tornando ele a falar, perguntei-lhe: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem azeite dourado? Então ele me respondeu: não sabes o que é isso? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Quem são? Zorobabel e Josué. Então, nesses versículos, Zacarias está chamando a atenção para o fato de que o Senhor levantou Zorobabel, o líder civil, na posição de rei. E o Senhor levantou Josué, o líder religioso, na posição de sacerdote, para que então o seu propósito fosse concretizado. E por que estamos enfatizando isso? Primeiro, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Meu Espírito, essa é a garantia. Segundo, não desprezeis o dia dos humildes começos. E terceiro, os 2 ungidos que assistem diante do Senhor. Isso, claro, fala de nossa posição de cooperadores. Assistem diante do Senhor. Irmãos, o que nossas assembleias mais carecem? De anciãos que assistem diante do Senhor. Não carece de boas palavras. Não carece de bons estudos bíblicos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. O que eles faziam? Assistiam diante do Senhor. Jejuando e orando e servindo ao Senhor, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e a Saulo. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. 5 profetas na Assembleia de Antioquia, assistindo diante do Senhor. Então disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo. Então essa foi a palavra de Zacarias nesse mesmo tempo em que o templo estava sendo então edificado. E por último, e agora concluiremos, vamos voltar ao verso 5 e vamos terminar. Ageu 2:5. Segundo, eu sou convosco, assim termina o verso 4. Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor já havia dito isso no verso 13 do capítulo 1. Reitera isso com o povo nessa palavra de encorajamento. Finalidade dessa palavra é encorajar o povo que colocou a mão na obra, como vimos, né? Então, o final do verso 4, de novo, eu sou convosco, diz o Senhor. E o verso 5, 2 coisas. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. E, a segunda coisa, o meu Espírito habita no meio de vós. Você viu a mesma ênfase de Zacarias? Não por força, não por poder, mas pelo meu Espírito. Então, qual é a garantia do Senhor nas palavras de Ageu de que a casa de Deus seria cheia com a glória de Deus? Garantia dupla, aí que acabamos de ler. Primeiro, fidelidade do Senhor à palavra da aliança. Não é? Segundo, a palavra da aliança que fiz convosco. Segundo aspecto, meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Agora, para concluirmos então, vamos ao livro de Êxodo, nos últimos versículos. Que palavra da aliança é essa? Baseado no que está estabelecida a fidelidade do Senhor? Nessa palavra que Ageu chamou de palavra da aliança. Escute. Êxodo capítulo 15.
Esse capítulo registra esse cântico de Moisés, esse cântico profético, um cântico de libertação maravilhoso. Olha como ele termina. Verso 16. Sobre eles, os povos, quando o povo de Deus foi liberto, entrou em direção ao Sinai, sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. E aqui está a primeira vez que eles ouviram essa palavra da aliança. Tinham acabado de sair do Egito. Moisés está cantando um cântico de adoração porque os egípcios foram sufocados no mar, né? E olha esse verso 17 com muita atenção. Tu os introduzirás. Essa é a palavra da aliança. E os plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação. Esse é o Monte Moriá, o templo. No santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. E o 18. E o Senhor reinará por todo o sempre. Esse é o Monte Sião. Então o Senhor está garantindo ao seu povo que eles seriam introduzidos desde a sua saída ao Egito. Como falamos, não foram apenas libertos foram libertos para. Então Moisés cantou em adoração. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que as tuas mãos aparelharam, e o Senhor reinará para todo sempre. Só citando, não vamos esgotar tempo mais aí, já estamos bem tarde. Êxodo 19, você vai ver a palavra reiterada. Eu tendes visto o que fiz aos egípcios. Êxodo 19, 3. Com asas de águia vos cheguei a mim. Agora, se diligente a ouvires a minha voz, sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação santa. De novo a palavra da aliança reiterada. Depois, veja, no capítulo 25 de Êxodo, apenas registre aí. Êxodo 25, 8. O Senhor está agora mais à frente aí com o seu povo na jornada. Ele diz, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Foi exatamente o que lemos em Ageu. Não temais, o meu Espírito habita convosco. Então a palavra da aliança, a habitação do Espírito Santo. E por último, esse nós vamos ler e concluirmos aqui. Êxodo 29, abra por favor. Último texto. Escute a beleza desse texto. Êxodo 29, 43. Ali virei aos filhos de Israel, para que, por minha glória, sejam santificados. E consagrarei a tenda da congregação e o altar, também santificarei a Arão, a seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. E habitarei. Todos os versículos que citamos têm essa ênfase. A palavra da aliança garante que o Senhor habitaria no meio deles. Então Ageu tomou essas duas palavras de garantia, veja, 1000 anos depois. Né? Moisés viveu em torno de 1500 a.C. e Ageu em torno de 500 a.C. 1000 anos depois de Moisés. Ageu está fazendo referência à fidelidade do Senhor à palavra da aliança, por um lado, e por outro lado, não temais, meu Espírito habita convosco. Dupla garantia. Então, concluindo aí, verso 45 de Êxodo 29. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, mas não apenas para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor. Então esse é o foco da terceira mensagem de Ageu. Retomando então a fidelidade da promessa do Senhor. Queridos irmãos, sem dúvida, como falamos, esses são os dias que nós estamos vivendo. A palavra da fidelidade do Senhor nos garantiu que, como Ele sempre o teve, Ele sempre terá, até a sua vinda, um remanescente fiel. A grande pergunta é, nós estaremos entre eles? Nós temos atendido à voz do Senhor? Nós temos misturado a palavra com fé? Nós já entendemos o que significa o amor de Cristo me constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos,
Foi o que o povo no tempo de Ageu não compreendeu. Vivendo para si mesmo. Então que o Senhor continue falando ao nosso coração nesse sentido, irmãos. Corrija nossas vidas, nos alinhe. Essa é a sua palavra de amor. Ele nos quer. Pertencemos a Ele. Não temos sentido se nossos corações não estão alinhados aos interesses do Senhor. Vamos orar, concluímos. Senhor, nos dispomos coletivamente para que o Senhor encontre o caminho necessário para atingir, perfurar, convencer os nossos corações. Somos carentes de Tua correção, Senhor. Quantos de nós somos tão distraídos, confusos, agitados, divididos? Carecemos, Senhor, todos nós, de Tua misericórdia constante sobre nós, alinhando nossas vidas. Senhor, chama a nossa atenção para aquilo que são os interesses do Teu coração. Nos ajude a não desperdiçarmos mais tempo. Alinha-nos, Senhor. Ganha o Teu lucro em nossas vidas, Senhor. Chama a nossa atenção para os dias em que vivemos. Que a Tua glória apareça na Tua casa, Senhor. E que haja um verdadeiro maranata em nossos corações, para que entre o Rei da Glória. Enche essa casa com Tua glória, Senhor. Te aguardamos. Ajuda-nos, alenta-nos. Assim nos colocamos em Tuas mãos agradecidos, confiantes na palavra da aliança e no Teu Espírito que habita conosco. Bendito seja o Teu nome. Em Cristo Jesus oramos. Amém, Senhor.